Pessoal, vamos aproveitar o pouco tempo que nos resta. Eu gostava de fazer uma atualização sobre o gênero entrevista. Aqui é um exercício que vocês fizeram. Não viu o exercício do Jamba? Também nos últimos dias não tenho visto o exercício do Adalberto e muito menos do Henrique. Bem, o Henrique já pude falar com ela ao telefone e ele falou-me dos motivos, mas enfim. Relativamente ao Jamba e ao Adalberto, nos últimos 2 dias não recebi, se não estiver enganado, não recebi nenhum exercício vosso feito. Eu posso verificar. Hoje estive a corrigir exercícios do gênero entrevista. A Elsa fez, não é, Elsa? Sim, fiz. E essa entrevista é muito interessante. Deixa-me partilhar a minha tela, porque eu sou que estou a ver aqui. Onde é que está? Vou partilhar a minha tela, um minutinho. Vou tirar este senhor. Pronto, aqui está a entrevista. A entrevista é esta. Foi publicada pela Euronews. Exato. E fala sobre este senhor. Não sei como é que se lê isso. Bertrand Piccard. É um explorador, inventor e uma pessoa muito famosa lá na Europa. Então, a Euronews fez uma entrevista ping-pong com ele. E vejam que nós dissemos na aula anterior que, em geral, os títulos das entrevistas ping-pong trazem uma citação do entrevistado. E isso nota-se claramente nessa entrevista. Tu tens o nome da pessoa e depois tens uma citação, apesar de que não está neste caso, entre vírgulas altas. Mas vê-se claramente, e aqui os 2 pontos e o nome estão a fazer essa indicação, de que se trata de uma citação. Um explorador é alguém que não está satisfeito com o status quo. Essa é uma frase que foi dita pelo entrevistado, no caso Bertrand Piccard. Ok? E depois vejam, o que é o lead dessa notícia? Não é senão a apresentação, primeiro, do próprio entrevistado. Aqui fala-se um pouco da história do entrevistado, da terra natal, o seu percurso, né? O seu percurso profissional, onde é que ele nasceu, quem é ele, qual é a sua história familiar, quais são os feitos dele para justificar uma entrevista ping-pong. Foi o que nós dissemos na aula passada, né? Nós, ao fazermos a entrevista, devemos sempre dar pistas sobre o perfil pessoal e profissional do nosso entrevistado, de modo a justificarmos a razão de o estarmos a entrevistar, não é? E foi o que foi feito aqui nesta entrevista, né? Há uma introdução sobre a vida do entrevistado, os seus feitos, e tudo está aqui feito, né? Está aqui dito no texto introdutório da entrevista. E como não devia deixar de ser, aqui no texto introdutório também faz uma referência, uma síntese, um resumo breve sobre o conteúdo da entrevista. E depois eles passam diretamente para a pergunta. Após apresentamos o título, que é uma citação, e quando fazemos uma citação numa entrevista ping-pong, nós colocamos sempre o nome, em geral, é comum colocar o nome do entrevistado. Né? É usual fazer-se isso. Depois, passamos imediatamente para as perguntas. Vejam que, prestem atenção a esse detalhe. Aqui está o nome do entrevistador e o órgão. Aqui tem Isabel Kumar, que é o nome da pessoa que entrevistou, entrevistadora. E depois tem o nome do órgão, Euronews, o que significa que esta pergunta, quem está a fazer é a Isabel, representando a Euronews. Aqui podia estar, por exemplo, Elsa Arroz. Entre parênteses, podíamos colocar Farol de Angola. Significa dizer que a entrevistadora é Elsa Arroz e o órgão é
Farol de Angola. Farol de E em Angola. seguida colocávamos a pergunta. Agora veja uma outra particularidade. Após as respostas ou a resposta do entrevistado, veja que na segunda questão já não vem Isabel Kumar, nem Euronews. Eles põem já IQ. O que é que puseram? Isabel Kumar. Isabel Não, é Kumar. IK, está aqui E sublinhado. capa, está abreviado. Uhum. Está Sim. sublinhado. Eu vou Sim, repetir. sim, mas o que... Na primeira pergunta, eles colocam o nome do entrevistador e o nome do órgão. Na pergunta seguinte, já não colocam o nome por extenso, eles colocam o nome do entrevistador abreviado. IK significa Isabel Kumar, para dizer que quem está a fazer a entrevista é a Isabel. Vejam no seguinte detalhe, aqui na resposta fizeram o mesmo. Eles colocaram o nome do entrevistado, nome completo, e na segunda resposta, o que é que eles colocaram? BP. BP, que significa Bertrand Picard. E é isso que se faz nas entrevistas. Se o entrevistador é José Adalberto, eu vou colocar por extenso na primeira vez. Mas na segunda vez, eu vou já abreviar. Ao colocar por extenso, de preferência meter aqui na primeira pergunta, por exemplo, José Adalberto, vou pôr entre parênteses JA. Para quando eu for abreviar na segunda pergunta, o leitor vai perceber que JA significa José Adalberto. Não sei se me faço entender. Sim, está claro. Yeah, O Jornal então, de Angola. exatamente, ou o Jornal de Angola, se for o caso. Não é? Então, esses são detalhes que nós devemos ter em consideração nas entrevistas, né? Agora, há uma questão que o Jamba colocou ontem. Será que podemos editar as respostas do entrevistado? Não é manipulação? Pese embora eu já tenha respondido a essa questão, mas eu gostava de reforçar. Veja que aqui, Jamba, nós temos essa resposta do entrevistado. Mas se você reparar, aqui no último parágrafo, o que é que vem, Jamba? Vou sublinhar. O que é que tem? Onde eu sublinhei? Quer dizer, houve continuidade e só coisas Houve mais importantes. omissão. Houve omissão. Sim, omitiu algumas, sim. Há aqui coisas Sim. que ele disse e que estão quê? Omissas. Isso é completamente normal. Não significa, por exemplo, se alguém tenha dado uma entrevista de 4 horas, não significa que tudo que ele disser vai sair no jornal. E ele não pode reivindicar, porque não, eu também falei disso, mas vocês não publicaram. Não. A pessoa presta a informação, mas o produto final é da inteira responsabilidade do jornalista ou do órgão. Agora, a responsabilidade ética do jornalista ou do órgão é não manipular. Manipular é diferente de editar. Editar é, por exemplo, o que eu fiz aqui. Há aqui palavras que a Euronews achou não relevante e omitiu. Pode ser, por exemplo, interjeições. A pessoa está falando, geralmente usa das intervenções. E não me diga que isso também vou colocar no texto. Mas não é o caso, estou só a dar um exemplo à toa. Mas o que quero dizer é, nem tudo que o entrevistado diz sai literalmente ou é publicado na entrevista. Nós podemos editar o que ele diz sem alterar o sentido do que ele diz. Podemos sim cortar. Se ele deu uma resposta de 2 minutos e só temos espaço para uma resposta de 1 minuto, quer dizer que 1 minuto vai estar de fora. E nesta edição, e editar é isso, é priorizar aquilo que é mais que é mais relevante para o ângulo da abordagem que nós selecionamos, de tudo aquilo que ele disse. Então, são dessas coisas, né, que nós devemos ter em atenção. Agora, outro aspecto importante na entrevista ping-pong é que se vocês lerem essa entrevista, vão reparar cada pergunta é sequência lógica da anterior ou é sequência, a pergunta seguinte
é sequência lógica da resposta, ou é resultante da resposta que o entrevistado der. Ok? Por isso é que eu sempre digo, quando forem fazer uma entrevista ping-pong, não façam questionário, façam um conjunto de tópicos, porque fazendo questionário, você vai ter tendência de seguir tintim por tintim, não é? O teu questionário. E às vezes pode acontecer que o entrevistado está a dizer algo interessante que você não tenha perguntado, mas como você está preocupado com a pergunta a seguir do questionário, vai deixar de prestar atenção. Então, o que é aconselhável é fazer um conjunto de tópicos, não é? E, em função dos tópicos, surgir outras questões, não é? Na medida que o entrevistado for respondendo às nossas perguntas. Mas é preciso. Estou ocupado, me custa dizer que estou ocupado. Peço desculpa, está aí o meu filho a chatear-me. É pronto. Esta coisa de estar em casa. Por isso que eu estou no quintal, para Pois, feliz fizeste deixar bem. e vir para aqui. Eu já fugi. Aqui é o quarto, eu já fugi, tranquei-me aqui, mas mesmo assim, pronto, parece que há um vizinho que quer falar comigo. Enfim, até perdi o fio. Pronto, estava a dizer que as perguntas devem ter uma sequência lógica, não é? E as perguntas também dependem muito do conteúdo das respostas do entrevistado. Se o entrevistado está a dizer alguma coisa interessante, esquece a tua pergunta a seguir, que estava agendado, e pergunte algo relacionado àquilo que a fonte estava a falar. Está vendo? Basicamente, são essas as dicas úteis que eu queria partilhar convosco em relação à entrevista. Não sei se há alguma questão que queiram colocar e que possa merecer algum esclarecimento. Henriques. Sim, formador. O Henrique quer falar. Que acabou de dizer. Sim, relativamente ao que acabou de dizer, até a minha questão não vai muito na questão da entrevista, mas é quanto à notícia, pois embora a notícia não é, já é uma aula anterior. Sim, está à vontade. Sim. Normalmente é possível, eu no caso, né, eu me deparo com uma informação num órgão de comunicação social e pegar essa informação, reeditar, depois publicar, é possível fazer isso? Sim, desde que você cite a fonte. Aliás, deixa-me dizer-vos em primeira mão, a partir de janeiro nós vamos lançar um novo... Eu estou saindo do Farol de Angola, estou deixando o Farol como diretor e vamos concentrar única e exclusivamente a oficina, e a partir de janeiro ou fevereiro estaremos lançando um novo portal de notícia que vai servir de suporte às nossas aulas, ou seja, vai ser o Ango News. E lá nós vamos publicar, numa primeira fase, vamos publicar matérias baseadas em artigos já publicados por outros órgãos, sobretudo a agência ANGOP, ou os órgãos públicos. Vamos pegar notícias da ANGOP e vamos reescrever essa notícia. Agora, quando você reescreve uma matéria já publicada, tens que ter em conta determinados pressupostos, como, por exemplo, fazer cruzamento de informação. Se a matéria da ANGOP está a falar sobre eleições autárquicas, você vai também pesquisar o que os outros órgãos de informação, como Jornal de Angola, Rádio Nacional, TPA, estão a falar sobre as eleições autárquicas, né? Com a intenção de poderes encontrar informações que o texto da ANGOP não tem e poderes enriquecer o teu texto. Agora, quando se reescreve uma notícia já publicada, é obrigatório e é ético você fazer citação de fonte. Não pode parecer que
aquilo tudo é trabalho que vem da sua lavra, né? Tudo teu, não. Se você fez um trabalho baseado num trabalho de outrem, um trabalho já publicado, o mínimo que tens que fazer é citar a fonte, é dizer, de acordo com matéria publicada na Angope, e vais adicionando os outros dados de outras fontes que você foi pesquisar para Certo. fazer o cruzamento, ok? Mas essas citações, professor, obedecem espécie de critério científico de acordo com a matéria publicada na Angope, na sua edição número XX, Não. dias. Basta citar o nome, não precisa pôr edição, número. Não precisa ser tão rigoroso assim. Basta dizer, de acordo com a matéria, de acordo com informações divulgadas pela Angope, basta citar a Angope, basta que o leitor perceba que você vai passar uma informação baseada no que a Angope publicou. O importante é isso. Ou, se não quiseres, podes colocar no final, fonte, a Angope, e colocares aí o link do site da Angope, onde está a matéria. E aí podes sim citar dia, a data, a hora, entende? Agora, no texto não dá para pôr estes detalhes, porque no texto noticioso você tem que se focar na informação, na relevância da informação e não nestes dados adicionais. Ok? Agora, se quiseres ser rigoroso, podes, como espécie de texto, aqueles textos, né, bibliografia, né? No final do texto vais pôr fontes consultadas, Jornal da Angola, Angope, edição, DX, tá. Mas no texto basta citares o nome. Ok. Yeah. Vamos lá, ainda temos 8 minutos. Há mais alguma dúvida? Camarada Jean, vós estás muito calmo. Hoje estou. De facto, o que está a faltar é só o mesmo. Mas vamos melhorar. É você fazer os exercícios, né? Sim, os exercícios, Pessoal, o é o problema está seguinte, no tempo. há uma coisa, aliás, eu queria lhe dizer isso no princípio. Como é que se diz? A repetição gera excelência. Há dois Exato. fatores indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem, que é a consistência e a regularidade. Consistência no sentido de que você tem aulas todos os dias, regularmente, e isso facilita o aprendizado, cria um ritmo próprio de aprendizado. Aliás, conhecimento não aplicado não dá resultado. Jornalismo é como beijar, não se aprende a beijar. Não Elsa, você não aprende a beijar só teorizando, né? Olha, beija assim, mexe assim os lábios, depois vira Tem que ir na ali. prática. Não, aprende-se a beijar Na beijando. prática. Ok, com prática. Gostei do exemplo. Nada melhor que essa para responder. O mesmo Adalberto, o mesmo é válido para outras coisas, né? É verdade. Então, E ficamos caríssimo. também contentes. Mas a pessoa que foi perguntada não Respondeu. Estou aqui no texto. Elsa, é assim? Sim. Tem que teoria com prática. Não, é verdade. Tá bem, a escrita, vou olha, aprender. a escrita é muito exigente. Se você É ficar, verdade. fica só 2 meses sem escrever e depois tenta escrever alguma coisa. Estamos a falar de notícia mesmo. Vai ver que terás maior dificuldade de articular ideias, articular os parágrafos. Quanto mais tempo ficares, mais dificuldade tu tens. É preciso criar esse ritmo, é preciso criar essa regularidade no exercício da escrita. Então, os exercícios que a gente coloca no grupo é nessa perspectiva, mas não terá efeito se as pessoas não fizerem efetiva. Há pelo menos metade da turma está mesmo a fazer. Inclusive, tomei notas de pessoas que não têm assistido às aulas online, mas que regular e permanentemente estão a fazer os exercícios, estão aí no grupo. Acho que por não terem uma boa internet, então não conseguem estar aqui conosco. Mas elas pelo menos estão a fazer. Então temos que fazer o mesmo. Vamos exercitar mesmo. Né? E não se limita apenas aos exercícios que colocamos no grupo. Pega na Angope, tem uma notícia interessante, reescreva, me envia.
Se me enviares em tempo útil, eu vou publicar. E se publicar, vai ser uma nota, um ponto positivo para a pessoa, tá vendo? É um estímulo emocional muito forte. Não há nada melhor do que quando o jornalista vê o seu texto publicado. É como o filho que a gente gera. É muito gratificante isto. Então temos que fazer mais esforço no sentido de exercitarmos mais, termos mais iniciativa. E eu acho que nós temos muito bom potencial. Temos aqui pessoas com muito potencial. Mas esse potencial, se não for explorado, também não vem ao de cima, né? É preciso... não basta ter diamantes no subsolo. É preciso pessoas que saibam dilapidar o diamante. Não basta ter petróleo no subsolo. É preciso pessoas que saibam transformar petróleo em gasolina, gasóleo, asfalto e tudo o resto. E esse é o nosso problema em África, né? Esse é o nosso problema. Por isso, pessoal, vamos escrever muito. Se pelo menos escrevermos e publicarmos 30 matérias, eu já estaria satisfeito. Por vocês, já estaria satisfeito. Porque não há escola que eu conheça de jornalismo que o estudante sai de lá publicando 30 matérias. Não há, infelizmente. E é um exercício muito básico, é o mínimo que podemos fazer. O ideal era escrevermos 10 matérias todos os dias, pelo menos num período de 3 a 6 meses. Você vai ver onde é que vai estar em termos de escrita. Vai estar longe. E há pessoas aqui com muito boa capacidade argumentativa, boa capacidade de raciocínio, boa capacidade discursiva, e que só precisam aprimorar o lado da escrita. Um jornalista que escreve, fala bem, tem boa dicção, é um profissional completo. Ninguém lhe aguenta. Nada garante que o Ernesto Bartolomeu saiba escrever, né? Porque ele sabe, o que ele apresenta é trabalho que ele lê textos, notícias que outros escreveram. Não estou a dizer que ele não saiba, estou apenas a dar um exemplo para elucidar a importância de um profissional, independentemente da função que tiver a exercer, se é televisiva, radiofônica ou imprensa, deve dar relevância à escrita, porque a escrita é a base de toda atividade jornalística. A escrita está presente na rádio, está presente na TV, está presente na web, está presente em tudo que é veículo ou meio de comunicação. Então, não vamos relaxar porque não, eu quero fazer rádio, quero fazer TV. Escrita é a base de toda a atividade jornalística. Bem, pessoal, estou a dispor se houver alguma questão pertinente que tenha ficado pendente, estamos aqui para responder. Ainda temos 2 minutos. Eu vou tentar. Eu estava a dizer no início, não sei se consigo ser ouvido. Sim, está se ouvir bem. Ontem não consegui fazer tarefa por outra razão, mas hoje tive uma situação familiar. A filha introduziu um papel nas narinas e passei todo o dia na clínica. Só cheguei mesmo àquela hora, 18 e qualquer coisa, 19 horas praticamente. Então, como podem ver, ainda estou com a roupa. Ok. Tá bem. Como se diz. Então, por conta disso. Mas eu vou voltar a exercitar, Sr. Professor. Tomamos boa nota. Ok. Muito obrigado. Bem, pessoal, já não temos muito tempo. Apenas resta-me desejar uma feliz noite e estaremos certamente juntos amanhã, à mesma hora, às 20 horas, se Deus permitir. Obrigado, Sr. Professor, igualmente. Um forte abraço. Obrigado. Okay? Obrigada igualmente.